para 2026, bancos centrais de diversos países fazendo o papel de reguladores do mercado de criptomoedas. Eu acho que isso é uma das coisas que mais está ferrando com o mercado cripto no modo geral, porque ele está sendo cada vez mais regulado. Então, atualmente, né, comprar Bitcoin, Ethereum e tudo mais pode ser encarado como se fosse comprar uma ação por causa desse excesso de regulação. Não é fácil você comprar cripto na Europa assim, de forma fria e quente. Você vai lá e tem que ficar pagando 50% na realização de lucro em diversos países. Então, se você é investidor de pessoa física, muitas vezes, se você compra no nome de pessoa física, para realizar o lucro dessas criptos, muitas vezes você vai ter que dividir 50% com o governo. Então, o mundo como um todo, ele está cada vez mais pesando a mão do Estado em cima dos seus investidores. Em cima, né, o pessoal está saindo do Brasil para tentar a solução fora do Brasil. Ah, eu vou sair do Brasil, vou morar em Portugal. Eu vou sair do Brasil, vou morar no Paraguai. Até eu acredito que a legislação vai se manter por um período mais prolongado de tempo. Portugal, que precisa de imigrantes, né, que é um país que está bem abandonado no seu interior. Tem várias cidades no interior que estão completamente abandonadas em Portugal, né? Muita saída de jovens portugueses para outros países, Suíça, Espanha, etc., que vão para a Espanha, que migram para a Suíça para trabalhar como faxineiro, né, fazer trabalhos manuais. A gente percebe, né, e isso é uma vivência que eu tenho. Quando eu fui lá, cara, todo o hotel que eu entrei, junto com a Nórdica, o pessoal da faxina era português. Isso na Suíça, na Espanha, em Luxemburgo, quando a gente foi para Luxemburgo. Então, na Alemanha, todo lugar que a gente foi, quem fazia a limpeza, trabalho manual, e o cara que me buscou no aeroporto, a van que eu contratei lá para me buscar no aeroporto com as malas e tudo, português. Jovens, tá? Pessoas entre 20 e 30 anos de idade. Então, o que acontece? Um governo que tem interesse em atrair mais pessoas, o que ele vai fazer atualmente? Eles vão fazer uma política de pró-cripto. Ou seja, você que está insatisfeito aí no Brasil, onde você vai pagar um imposto, traz suas criptos e traga a tua família para cá. É isso que Portugal está fazendo, entendeu? Paraguai é a mesma coisa. Então, aqui você não paga imposto sobre absolutamente nada. Vem aqui ser feliz com a gente, vem construir aqui com a gente. Então, o que acontece? Os governos, eles não é que o governo de Portugal ele é mais burro do que os outros, não. Porque a Espanha, ele pesou mais a mão para dinheiro estrangeiro e criptos. Por exemplo, lá você tem que pagar 50% na realização de lucro de pessoa física. Pessoa jurídica, tu tem que pagar 25%. Mas por quê? Porque eles estão tendo problemas de imigração demais, gente de fora demais. Então, o que acontece? Eles pesam mais a mão do Estado sobre a remuneração das pessoas físicas que estão indo para lá, para fazer com que a pessoa desencoraje de ir até lá, morar lá. Tá? Cara, a Espanha recebeu muito russo, muito ucraniano. O próprio Brasil também recebeu bastante russo, ucraniano, refugiado, né? Então, a gente tem, entendendo toda essa dinâmica, que só se você vai pessoalmente nos lugares você começa a ter essa dinâmica, você entende porque Portugal está abrindo, né, a possibilidade de trazer pessoas que têm grana em cripto para lá, para dentro. Dubai é a mesma coisa. Né? Dubai hoje é o maior condomínio, um país de um condomínio a céu aberto para quem tem cripto. Só que o Sheik controla tudo. Eu já tive empresa em Dubai. Então eu tinha uma empresa de trading em Dubai durante um ano, foi ano passado, que eu abri no início do ano retrasado e fechei ano passado. Por quê? Porque o Sheik queria saber todas as informações, mesmo sem cobrar nada. Mas era tão difícil eu passar todas as informações para ele que eu fiquei com receio, né? Aí eu pensei, cara, para eu poder ter uma empresa em Dubai, eu preciso ter algum tipo de inteligência artificial que monitore para mim todas as transações, porque o cara queria todas as transações. Mas por que eles querem controlar isso, né? Por que o Sheik quer controlar isso? Porque pode ser que chegue algum período lá que os caras querem fechar a fronteira ou diminuir o acesso de mais pessoas entrando de forma desenfreada, que eles vão começar a pesar a mão. Em 2026, você não precisa pagar taxa nenhuma. Mas em 2027, agora você tem que começar a reportar e a gente vai reter 50% de tudo que tu movimenta na tua empresa aí. Então, assim, no mundo que a gente vive, você sempre vai ter um líder estatal ou uma entidade
que vai determinar as regras do jogo para você, que pode alterar essas regras do nada. Então, sei lá, Portugal começou a ter nos últimos 2, 3 anos uma entrada massiva de imigrantes, e aí os caras começaram a perceber que não querem mais. Então nós vamos começar a pesar, agora vocês, a partir de 2007, vai entrar em vigor uma nova lei, onde você vai ter que pagar 50% do total das créditos. Então talvez a solução de ficar se mudando de país, ela pode ser algo que funcione no curto prazo, mas talvez no médio prazo, daqui a 5 anos, tu não sabe se foi uma ideia inteligente, entende? Aí às vezes você tá com o filho pequeno, pitoco tá na escola, você tem que ficar trocando ele de país o tempo todo. Então eu acho mais interessante você fazer movimentos em que você consegue entender que você não consegue controlar tudo. E quando você decide sair do país para fugir de alguma coisa, muitas vezes você não tem controle sobre aquilo. Se as regras que você está acostumado, baseado na decisão, elas podem mudar. Então é muito importante a gente ter que viver o dia a dia e ir colocando para cada um para si o que funciona, o que é melhor, né? Baseado no que eu entendo sobre títulos, sobre taxa Selic, sobre taxa do Tesouro, a gente tem que perceber o seguinte: quando o corte de juros começa a acontecer, no curto prazo, o mercado de ações, o mercado de risco, ele fica em risk-off, ou seja, quando a gente tem a alteração do corte de juros ou elevação do corte de juros, ou seja, o mercado estava trazendo cortes de juros e aí passa-se a ter uma elevação da taxa de juros. Ou o contrário, quando o mercado estava fazendo elevação da taxa de juros, como a gente vinha vendo nos últimos 3 anos, né, a alta da taxa de juros e manutenção da taxa de juros lá em cima, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, taxa Selic é 15%. Quando a gente vê o movimento, o mercado de risco, ações, mercado de cripto, ele tende a corrigir no curto prazo. Então, o curto prazo, primeiros 2, 3 meses, em que começa a acontecer essas alterações, o mercado reage negativamente, o mercado de risco começa a perder o seu apetite ao risco. Isso é uma coisa que eu venho percebendo todas as vezes em que eu falei a seguinte: 2022, o mercado em março começou a entrar em elevação da taxa de juros. Durante esse processo de dezembro até março, quando se falava da elevação da taxa de juros, nós estávamos com o corte de juros estabelecido no mercado americano. E quando começou a fazer a elevação da taxa de juros, o mercado de risco começou a sofrer. Então, o que eu aprendi nesses últimos 3 anos é que não importa se o mercado está com a taxa de juros elevada ou não. Quanto mais elevado, lógico, vai ter menos dinheiro na praça, maior a sensação de empobrecimento a população sente, né? Que é o que está acontecendo. Muitos, você pode pegar amigos seus aí, eu tenho vários amigos meus que são empresários, muitos deles sofreram muito nesse último ano, né? Com a taxa Selic a 15%, dá uma sensação de um recuo muito grande. Você vai na 25 de março lá em São Paulo, não só por causa da alteração da política de comprar, das pessoas que comprar cada vez mais online, mas você percebe que a economia está mais sofrível, né? Está mais sofrida. Então, quando a taxa Selic está muito cara, ou a taxa Selic, ou a taxa americana está muito elevada, a gente percebe uma dificuldade maior das pessoas terem de ganharem dinheiro. Isso acontece com todos os empresários. E claro que quando começa o corte de juros, num primeiro momento, o mercado ainda de ações e de risco ele sofre, mas a tendência é que depois de alguns meses tenha mais dinheiro em circulação na praça, tenha mais dinheiro em circulação. Então, o que faz cair ou não é o corte de juros em si ou a elevação da taxa de juros em si. O que faz o mercado de risco cair é porque durante essas transições entre elevação da taxa de juros e corte da taxa de juros, a gente percebe que as pessoas ficam com o dinheiro mais retido ou mais difícil chegar o dinheiro até elas. Então leva-se um tempo para que o corte de juros faça efeito na economia real e que faça efeito também no comportamento dos investidores. Quando você, por exemplo, baixa... Tem muita gente que fala assim, se tu comprar agora imóvel com a taxa Selic a 15% é um erro porque tu vai ficar com uma dívida lá de 12%, 11% ao ano e a taxa Selic vai cair abaixo disso e você não vai ter como conseguir pagar porque tu vai ter uma dívida muito mais cara do que tem. Só que o que acontece? Quando você compra um imóvel com a taxa Selic a 15%, ou seja,
você está comprando num período que ninguém quer comprar imóveis, certo? Porque o cara não vai querer ficar com uma dívida tão longa por longo período. Só que é uma balança. Quando a taxa Selic começa a cair, você concorda que o seu imóvel vai ter uma valorização potencial, porque vai ter, ao longo de um ano depois do corte de juros, mais dinheiro em circulação, e aí vai causar uma inflação no preço dos imóveis. Ou seja, se você agora está diminuindo você está diminuindo a taxa Selic e está facilitando você tomar empréstimo e está facilitando você ter mais dívida com o banco, faz com que mais pessoas no teu país ou no mundo todo tenham mais capital ou mais facilidade de assumir dívida futura, e isso faz com que tenha mais dinheiro em circulação. Logo, tudo que você vê começa a se valorizar. Então, casas que valiam R$1 milhão começam a se valorizar 2, 3 milhões de reais. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais dinheiro e acesso ao crédito facilitado para tomar mais dívida. E o mundo do capitalismo, o mundo dos banqueiros é de ter mais dívidas. Então, quando você tem mais facilidade ao crédito, os teus imóveis que você comprou durante os estrangulamentos, enquanto estava tudo difícil, eles tendem a se valorizar ou dobrar o valor, dependendo da região onde você mora, obviamente, né? Tem várias coisas que interferem. Mas, por exemplo, se tu mora em litorais, provavelmente você vai ver esse fenômeno de, sei lá, apartamento sair de 5 milhões para 10 milhões de reais. Porque com mais gente tendo disponibilidade a conseguir recursos de forma mais fácil, faz com que o preço dos imóveis dispare. Quando nós temos taxa Selic a 15%, as pessoas têm muita dificuldade de vender imóveis de caros, vamos dizer assim, acima de 3 milhões. Fica bem mais difícil. Só que quando a taxa Selic cai, fica bem mais fácil você vender esses imóveis. Então, aparentemente, aquela ideia, não compre imóveis para investimento agora. Tem que avaliar isso aí, tá? Porque pode ser uma boa você comprar imóveis mesmo com a taxa Selic alta, porque depois, quando ela cair a taxa Selic, aí sim vai entrar muita gente querendo comprar os seus imóveis. Enfim, essa é a minha opinião.